Novos dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde afirmam que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Mais de 18 milhões de brasileiros, o que corresponde a 9,3% da população, convivem com o transtorno. Por se tratar de um problema psicológico, muitos ainda têm dúvidas a respeito do diagnóstico e características da doença. Para responder a essas questões, conversei com o professor Andrés Eduardo Aguirre Antunes, pesquisador de psicoterapia e psicopatologia fenomenológica, do Instituto de Psicologia da USP. Ele conta qual a diferença entre o transtorno de ansiedade e a ansiedade comum. Você está falando de uma ansiedade que se torna patológica, ou seja, ela é desproporcional, ela é imotivada, tem um prejuízo, a pessoa tem um mal-estar, sofre com frequência, porque tem uma ansiedade que é positiva. Ou seja, aquela que nos ajuda a antecipar um perigo. Mas como diagnosticar o transtorno de ansiedade? Andrés apresenta os sintomas por meio de uma análise psiquiátrica. Do ponto de vista médico, tem os sintomas físicos, taquicardia, sudorese, também com dores, contraturas, tremores, calafrios e também sensações de sufocamento, falta de ar. E tem os sintomas psíquicos, que é uma preocupação, por exemplo, patológica, quando a pessoa reconhece que é desproporcional, não consegue se desligar daquele mal-estar que ela está sofrendo. A pessoa tem uma dificuldade de concentração e memória. É muito comum a sensação de morte iminente e ter muita irritabilidade. A ansiedade é um transtorno que pode ser tratado com medicamentos, assim como o transtorno de pânico e o transtorno obsessivo-compulsivo, por exemplo. Além desse tipo de tratamento clínico, outras alternativas se mostram efetivas no atendimento ao paciente. Do meu ponto de vista, essencialmente, todo ser humano tem que lidar com a vulnerabilidade e a precariedade da vida. E isso só é possível em relação, seja terapêutica, seja com bons amigos, namorado, namorada, famílias ou cuidadores. Então, por exemplo, bons pais não precisam estudar psicologia, psiquiatria ou filosofia. Eles precisam cuidar, amar. Geralmente, seja estudante, profissional, servidor, professor, qualquer pessoa da sociedade, quando a coisa aperta, ela procura expressar isso para as pessoas mais próximas e sempre tem alguém que vai poder indicar alguma possibilidade que dê esperança para a pessoa poder lidar melhor com aquelas ansiedades, por exemplo. Porque cada pessoa tem uma biografia, cada pessoa tem algo muito próprio. E é isso que tem que ser visto também. Senão a gente fica nas questões tangenciais. Precisa se aprofundar, precisa querer conhecer aquela pessoa. Tentar, mais do que explicar, compreender aquela pessoa. Se elas encontram alguém calmo, alguém que seja tolerante, que tenha uma certa maturidade, na relação, nós percebemos que a pessoa já tem um efeito que é terapêutico. É muito sério. É mais sério do que muitos médicos ou familiares podem imaginar. Quais são os motivos para que o Brasil seja o país mais ansioso do mundo, afinal? Segundo o professor, ainda existe um certo preconceito em buscar tratamento adequado com um psicólogo. Além disso, a situação econômica e social do país também influencia nesse cenário, pois os cidadãos encaram cada vez mais situações de incerteza por conta do desemprego, por exemplo. A gente tem que pensar, sim, nas situações difíceis que o nosso país está passando. E também, talvez, a gente tenha que ajudar, não só os jovens, mas também os adultos, a lidar com uma realidade de incertezas. O país melhorando, pode ser que esses dados epidemiológicos tenham a cair. O Brasil ainda é considerado um país subdesenvolvido. Tudo isso tem que ser colocado sempre em discussão. A ansiedade é um problema que não deve ser menosprezado. É possível encontrar tratamentos especializados na USP, para estudantes e para toda a comunidade, por meio do Hospital Universitário e por meio do Instituto de Psicologia da USP. Para mais informações, acesse www.ip.usp.br. Eu conversei com o professor Andrés Eduardo Aguirre Antunes, do Instituto de Psicologia da USP. Laura Alegre, para a Rádio USP.